A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Fala comigo, favor de Deus. Quem quer o favor de Deus sobre a sua vida, dá um glória a Deus. Eu quero falar com você sobre a história de um garoto, de um homem, um jovem, que tem muito a ver conosco, que é a história de Gideão. A história, eu não vou ler toda ela, relata um tempo em que Israel estava debaixo da opressão dos midianitas. O verso 5 fala assim: porque subiam com os seus rebanhos e tendas, e vinham em multidão como gafanhotos, sem imaginar a quantidade. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para quê? Para destruir. Eles não entravam apenas para colher a colheita e roubar a colheita dos israelitas. Eles entravam também para colher e para destruir todo o restante. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Amém, amados? Nesse tempo, a Bíblia conta que eles corriam para os montes, se escondiam nas cavernas dos buracos, de tanto medo que eles tinham por causa do poderio dos midianitas. Então, tenta entender isso, era uma cultura do medo, uma cultura da perca. Você plantava e você não conseguia comer, a hora que você ia colher, vinham os inimigos e além de colher, estragava todo o resto que tinha, estragava, porque você saiu da tua casa com medo, você saiu da tua tenda e você foi lá para o buraco se esconder. Eles vinham, roubavam tudo que era seu, roubavam toda a sua plantação e destruía a sua tenda, destruía tudo. E lá voltava para recomeçar de novo. Era um ambiente muito doloroso. Nesse tempo, havia um jovem chamado Gideão. E a Bíblia diz no verso 12, tudo nós estamos falando é Juízes capítulo 6, tá? Juízes 6, os versos estão aqui. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em algumas traduções, ó homem valente. Sabe o que ele estava fazendo? Sabe por que Deus chamou ele de valente? Porque ele foi o único que a Bíblia relata que teve coragem de pegar um pouco de trigo e malhar o trigo no lagar, que não era nem lugar de trigo, mas era que o lagar era um buraco que fazia ali normalmente na pedra, e ele estava escondido ali para que os midianitas não enxergassem ele, mas ele teve coragem de se expor. Quantos podem me entender? Diz amém aí. Amém. Então o anjo chega para ele e chama ele de homem valente, de homem valoroso, e dá para ele uma grande missão, que nós não vamos ler, o texto não está escrito aqui, mas dá a ele uma grande missão. Qual que é a missão? A missão de libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Meu Deus, por que ele? Uma lâmpada entre todos os israelitas. O anjo se apresenta o único que teve coragem de se expor e de lutar pelos seus. Aí olha o verso 14, virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão do Midian, ou dos midianitas. Porventura não te envio eu? Verso 15, replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Eu não tenho influência nenhuma, minha família não tem influência, nós já estamos todos lascados, e o Senhor vai falar para mim, livrar da opressão dos midianitas. Eu cresci com medo desse povo, e o Senhor vai me chamar de valente e dizer que vai ser eu. Aí a história mostra que ele faz prova com Deus, né? Ele pega uma lã e fala: Senhor, está caindo o sereno, que molhe tudo em volta, mas a lã fique seca. Aconteceu. Aí ele falou: não, agora o Senhor faz o contrário, só a lã molhe e o resto tudo fica seco. Aconteceu.
Aí ele não teve jeito de fugir de Deus. Aí falou, se Deus fez isso, Deus vai cuidar do resto. Né? Algo muito importante para você saber. Origem dele, família de feiticeiros, criado no meio da opressão, um povo que se escondia nas cavernas. Essa era a origem dele. Ele saiu disso daí, ó. Dessa origem é a origem de Gideão, do grande Gideão que nós conhecemos e contamos as histórias dele. Tá, seguindo. A graça de Deus a Gideão. O que Deus deu para Gideão, que fez com que aquele menino, criado de uma família de feiticeiros, criado no meio da opressão, num povo que se escondia nas cavernas, quais são as ferramentas, qual a graça de Deus que Deus derramou sobre a vida dele, que deu para ele 3 armas, que deu condições de ele enfrentar esses inimigos. E essas armas estão à disposição de cada um de nós. Eu quero falar sobre essas 3, tudo precisa ser de forma rápida. Eu lembro que para obedecer, nós temos que terminar o culto em 1 hora, amém, queridos? Inclusive quero louvar a Deus pela sua vida, todos com máscaras, todos tomando cuidado. É isso que dá respaldo para a gente possa continuar tendo os nossos cultos, amém, queridos? Talvez você não saiba, porque você está virado para cá, veio 3 vezes já a fiscalização aqui, para olhar os nossos cultos, e as 3 vezes saíram com um olhar positivo, porque realmente a igreja está tomando cuidado, você está tomando cuidado. Dá para ouvir um amém? Fala comigo, 3 armas. Quem quer essas 3 armas para vencer as lutas que se apresentam a você? Dá um glória a Deus, diga eu quero. Fala mais forte, eu quero. Escreve aí para você participar do culto, escreve eu quero. Estou olhando aqui, ó. Agora eu não sei se eu estou olhando no Face, se eu estou olhando no YouTube. Eu acho que é o YouTube. A primeira delas, fala comigo, coragem. Fala mais forte, coragem. Escreve aí, coragem. Deus derramou sobre ele uma unção de coragem, porque ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem, ele não era corajoso, não habitava no meio de um povo corajoso, não tinha exemplo de coragem. Não tinha. Mas, bispo, por que ele teve coragem? Olha só o que diz o texto, verso 25. Disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber, o 2º boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Por isso que eu falei que ele é de uma família de feiticeiros. O pai dele fazia e tinha altares de Baal na sua casa. O pai dele era o regente do culto a Baal. Pronto, Deus falou para ele que era filho. Tenta imaginar na cultura judaica o filho se levantar contra o pai. Era morte certa. E ele falou: Deus, vai lá, pega o boi que é do teu pai e derruba o altar de Baal que é do teu pai. Responde para mim, precisa ou não precisa de coragem para isso? Sim ou não? Sim. E corta a cera que está no pé dele. Oi, Jesus. Edifica, daí você vai, aonde você derrubou, você edifica ali um altar ao teu Deus. Um altar no cume desse lugar forte, da forma devida. Então ele tinha que derrubar, pegar o boi que era do pai, derrubar o altar que era do pai, ter todo aquele povo contra ele, e ainda no lugar que ele era o altar de Baal, edificar um altar a Deus. Responde, precisa de coragem ou não? Verso 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, só que ele foi cauteloso, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Mas fez. Amém, amados? Mas fez. Então, você consegue reconhecer comigo que veio uma unção de coragem sobre a vida desse homem, para fazer o que não era possível ser feito? Deus tem para você uma unção de coragem, não para fazer loucuras, porque ele não estava fazendo loucura, ele estava fazendo aquilo que era a direção de Deus. E quando Deus manda, Deus respalda. Você vai ver em seguida aqui.
Porque Deus não falou para ele se levantar contra o pai dele. Deus estava ensinando ele a se levantar contra o altar que estava traindo maldição para aquele povo. Olha o que deu o segundo ponto. Proteção. Fala comigo, proteção. Você que está aí assistindo, escreve. 2, proteção. Estão escrevendo aqui. Proteção, agora coragem, agora proteção. Olha só o que acontece. Verso 29. Quem fez isto? Responderam: Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Levantam de manhã cedo, de madrugada, estão indo lá levar as oferendas lá no altar do Baal. Cadê o altar do Baal? Tem um altar ao Deus de Israel lá. Quem fez isso? Que loucura é essa? Sempre alguém vê, né, queridos? Não, foi Gideão. Está aqui, ó. Fotografei. Está filmado. Foi Gideão que fez isso. Fez de noite, escondido, mas foi ele que fez. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai dele: tira para fora o teu filho, para que morra. Porque derrubou o altar de Baal e cortou a cera que estava no pé dele. Joás, o pai, porém disse: olha a proteção de Deus. Olha a graça de Deus, olha o favor de Deus, olha Deus usando o ex-feiticeiro aqui, ó. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derrubado o seu altar. O que o pai dele fez? Ele não falou: ninguém vai matar meu filho. Não pegou uma espada e foi, não, ele usou de sabedoria, ele usou de graça. Falou: espera um pouquinho, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo defender o Deus de vocês? Vocês estão querendo contender a favor do seu Deus que vocês invocavam? Se ele é Deus, então que ele se defenda, ué. Só que ele não era Deus, e nunca foi. E mais, se alguém vir contra o meu filho, vai morrer hoje. Mas não é ele que disse: eu vou matar você. Porque ele estava dizendo que o meu filho fez o que é correto fazer, nós que não estávamos enxergando, nós que não tínhamos coragem de fazer. Meu filho teve uma unção de coragem que nenhum de nós teve. E o que ele fez, se alguém tocar nele, vai ser morto ainda hoje. E Baal, que se defenda se ele é Deus. Então o que Deus fez aqui? Deus derramou o favor, a graça dele, de um lugar que ninguém esperava. Sabe o que? Pode aplaudir a palavra do Senhor mesmo. Porque o certo, pela lei, ela tirar o Gideão para fora e ele ser apedrejado. Acabou a história. Derruba o altar que levantou para Deus e refaz o de Baal de novo. Só que Deus, quando você está debaixo da direção dEle, e você tem coragem para fazer o que é a vontade dEle, Deus envia a proteção de onde você menos espera, e Deus guarda a sua vida. E nesse momento, estava se quebrando a maldição sobre aquele povo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aí do outro lado dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! O ponto 3, o exército. Falei: mas peraí, para, porque eu não tenho um exército. Não, você tem, é só você olhar do seu lado. O exército de Deus está mais vivo do que nunca. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e tudo aquilo que se levanta, todo conhecimento que se levanta contra Deus. O exército de Deus está vivo. O que é que faltava então? Deu a unção de coragem, mostrou que está protegendo ele, e agora está dando ele um exército. De quantos homens, quem lembra? Ele, na sua humanidade, separou um número acima de 30 mil. Deus deu para ele quantos? 300. Olha o que diz o texto. Então dividiu os 300 homens, aqui nós já estamos em Juízes 7, em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. Verso 20, assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros,
segurando com a mão esquerda as tochas, com a direita as trombetas. Verso 21. Então todo o exército inimigo, deitou a correr e gritando fugiu. O barulho do estrondo que houve fez com que aquele exército grandioso, numeroso, entendesse, o pavor de Deus tomou conta deles, entendesse que Israel era maior do que eles, e eles, picaram a mula, como falam, né? E foram embora. Israel venceu, Gideão venceu com 300 homens, sem tocar em um inimigo. A única coisa que ele precisou fazer foi desfazer o altar da maldição que estava alojado no seu povo. A hora que nós desfazemos o altar da maldição, a bênção se estabelece sobre as nossas vidas. O que é que Deus fez para ele? Deus deu a ele uma unção de coragem, Deus deu para ele a proteção que ele precisava, que veio não se esperava, que era do pai dele, e Deus deu para ele um exército, irmãos que seguiam ele. E assim nós temos que entender, nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós fomos feitos para andar em grupo, em tribo. Eu ia falar bando, mas não é bando que a Bíblia fala, tribo, amém, queridos? Nós fomos feitos para andar em tribos. Por isso que a gente tem saudade de estar junto. A gente, quando fica perto, briga, mas quando está longe tem saudade. É assim ou não é? Filho é assim. Quer consertar uma briga de filho, manda um ficar longe 10 dias, quando volta, mas fica amigo pelo menos um dia, depois já começa de novo. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus bem forte aí. E para nós fecharmos aqui, respeitando o nosso tempo, Provérbios 11, 25, 2 traduções eu coloquei aqui, do mesmo texto. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E numa outra tradução, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Que no entendimento é a mesma coisa. Se você rega, alguém vai vir regar você. Se você atende alguém, alguém vai atender você. Amém? Então o que é, isso aqui tem a ver com a palavra, bispo? Tem a ver que uma lâmpada se acendeu no meio daquele povo, que foi a lâmpada denominada Gideão. Alguém saiu, preste atenção, e falou: eu vou pegar trigo. Você acha que ele estava, para você malhar trigo num lagar, você acha que é só para ele que ele estava fazendo? Não, eu vou pegar esse trigo, eu vou fazer alguma coisa aqui, e vou levar para quantos eu puder levar. Quando Deus olha aquilo, alguém saiu da toca e teve coragem, ou mesmo com medo se arriscou em prol do outro. Aquele que a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Deus, anjo, desce lá agora e fala com ele, fala que eu escolhi ele. Aí, mas Senhor, mas eu não posso, eu não sou o menor, minha família e tal, não dá. Pede a prova que você quiser. Deus responde: mas Senhor, não, tudo que você precisar eu vou te dar, minha graça vai ser contigo. Vai lá e faz assim. Eu fico imaginando aquela noite, ele planejando derrubar o altar do pai dele, que era o altar de toda a cidade. Ele sabia que no outro dia iam querer matar ele. Ele sabia, ele era conhecedor. No outro dia eu vou ser apedrejado. Tentou fazer escondido, mas não teve jeito. Alguém filmou ele, alguém bateu a foto dele. E não é ele. Foram para cima dele no outro dia cedo. Aí Deus falou: não, fui eu que mandei, eu tomo conta do negócio, fica tranquilo. Deus deu a unção de proteção sobre a vida dele. Tá, Deus, agora eu vou, mas eu quero ter um exército comigo. Não, seleciona lá, do teu jeito, 40 mil. Não, agora eu vou selecionar do meu jeito, 300. Agora vai. Ô irmãos, e com 40 mil dá uma coragemzinha, né? Mesmo que for uns 40 meia boca, 40 mil meia boca, agora aí com 300, assusta ou não assusta? Mas sobre ele estava a unção da coragem, sobre ele sabia que estava a proteção de Deus, e ele estava debaixo da direção de Deus. Então, unção de coragem, unção de proteção, estar debaixo da direção de Deus. Irmãos, a tua vida vai ter vitória, a maldição não vai ter lugar na sua vida, não vai ter lugar na tua família. Como você pode dar um glória a Deus aí, bem forte?
Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar encerrando esse culto aqui. Vem cá, Pedro, vem cá o Daniel, nosso irmão do louvor. Fala, repete comigo. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém, amados? Nesses dias, se apresente, atenda, regue, você também vai ser regado. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe. Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.